Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem, galera? Tudo bem, gente? Bom demais estar aqui mais uma vez com vocês para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração, para uma conversa bíblica. Hoje, seja bem-vindo, nós estamos começando hoje uma nova série aqui nas nossas lives das 10 horas da noite. Hoje a gente inaugura a série Papo de Bíblia aqui no meu Instagram às 10 da noite. Então toda noite nessa semana vai ter uma live muito bacana, muito top sobre a palavra de Deus, sempre trabalhando um texto. Eu vou receber alguns amigos aqui e essas lives depois elas viram podcasts que vão estar disponíveis no Spotify, no Anchor e no Deezer. Se você tem Spotify, Anchor, Deezer, acompanha aí que vai ser bênção depois também. Eu vou, nas próximas semanas a gente já vai subir esse material para podcast. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando por aqui. Deus abençoe João Silva, Thaís Silva, Cláudia Melo, Tainá Alvarenga, Dalva, Marluce, Beitim, Caio Rabelo, a Ana Laura, a Osmarina, a Dina, Deus abençoe Josué, Samuel, o Andri, Cleomar, toda a galera que está chegando por aqui, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Nilce Santos, João Silva, Jeriton, acho que é isso. Toda a galera que está chegando, que Deus abençoe vocês. Meus queridos, vai ser uma live de palavra, de Bíblia, de pregação. A gente vai estudar juntos um texto. Hoje nós vamos trabalhar Filipenses, capítulo 3. E eu vou receber um cara muito de Deus, uma pessoa que eu gosto muito de ouvir pregar, que é o pastor Jean Porto, grande amigo, um grande servo de Deus. E eu, assim que vê-lo aqui, já vou chamá-lo para aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui com esse servo de Deus que vai compartilhar algo do céu para o nosso coração. Meus queridos, fazer os pedidos aqui para vocês, cliquem na setinha de compartilhamento. Você sabe de alguém que gosta de palavra, de Bíblia, que gosta de estudos bíblicos, que gosta de partilhar algo relevante, algo de Deus? Clica aqui na setinha de compartilhamento e manda para alguém, para edificar alguém, para abençoar a vida de alguém também, beleza? E outra, quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram entende que a live é relevante e compartilha com mais gente também, tá bom? Já está aqui o meu amigo, o pastor Jean, para entrar aqui com a gente, vamos ver. Vamos ver se dá certo. Vamos trabalhar capítulo 3 de Filipenses. Meu amigo, pastor Jean Porto, como é que você está? Tudo bem, meu brother? Alegria falar contigo, Felipe. Muito obrigado pelo convite, viu? Feliz demais de você ter aceito. Eu imagino que nesse período aí de quarentena, de confinamento, e todo mundo está fazendo uma live, você deve ter recebido um monte de convite para estar aqui e ali, mas aceitou meu convite, fico muito honrado. Eu que fico honrado, Felipe. Alegria poder participar com você desse bate-papo bíblico aí. Parabéns pela iniciativa, viu? Com toda certeza o povo essa semana será muito edificado, alimentado pela palavra de Deus com você, com os outros amigos que você vai estar convidando. Se eu puder, dependendo do horário, quero estar participando para estar aprendendo com vocês, tá? Glória a Deus, cara, meu Deus. Para mim é uma alegria. A gente já se conhece há alguns anos, já compartilhamos o altar algumas vezes. Verdade. E é sempre muito bom te ouvir, tenho muito respeito, carinho pelo teu ministério e respeito muito a unção que Deus te confiou. Amém. E aqui, abrindo o coração, né? Eu acho muito legal a visão que Deus te dá em alguns textos, né? Às vezes parece que a tua Bíblia é diferente da dos outros. Tem algumas coisas que tem na tua que não tem na minha, cara. Mas isso é graça de Deus, é experiência também, né? Eu louvo a Deus pela tua vida. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Que é isso, eu que agradeço, tá? Vamos trabalhar então Filipenses capítulo 3, é isso? Isso, Felipe, olha só que interessante. Eu recebi hoje um vídeo, acho que foi do grupo da família, de um senhor muito bem centrado. O raciocínio dele chega a ser muito ortodoxo, difícil de ser entendido, porque é aquela mensagem existencial que você passa e não tem que não seja pego pela palavra, pela mensagem dele. Ele começa a levar a gente a uma reflexão de que nós estamos dando importância a coisas que não merecem importância, quando as que merecem importância, nós as estamos negligenciando. Então ele startou o pensamento dele dizendo:
no momento desse de crise, por que não refletir no valor da vida, da família, do casamento? E a gente continua na expectativa, quando será que vai começar o Campeonato Brasileiro? Quando será que vai abrir a porteira para um novo show? Então ele diz que a gente vai aos shows, aos estádios de futebol, nada contra, mas ele diz que a gente realiza os nossos sonhos nas outras pessoas, cujos sonhos das outras pessoas estão sendo realizadas enquanto a gente as aplaude, esquecendo dos nossos próprios sonhos. Então eles acabam um show, acaba um jogo, eles vão embora e a gente fica com aquele sentimento. Nos realizamos em alguns momentos, onde nós não nos realizamos de fato, e no outro dia vem a tristeza. Nesse momento, em paralelo ao vídeo que eu parei para assistir, eu estava fazendo meu devocional e meus olhos pairaram aqui sobre Filipenses, no capítulo 3, cujo pano de fundo histórico dessa carta tem muito a ver com o momento em que nós estamos presos em casa agora. Com certeza. Nesse momento de quarentena, nesse momento de reclusão. O apóstolo Paulo está recluso em Roma. Ele está preso, ele está numa quarentena. E ele recebe um pedido, uma solicitação dos irmãos em Filipos, que precisam urgentemente de uma palavra terapêutica, uma palavra de cura, uma palavra de refrigério, uma palavra de ânimo, uma palavra que os ajude a vencer aquele momento difícil que eles estavam vivendo. E Paulo vai, da parte do Espírito Santo, e me escreve essa carta. Quando eu olhei para a carta, linkando com o vídeo, eu percebi que existe um paradoxo no que a pessoa falou. Estamos nos realizando no sonho dos outros, cujos sonhos já são realizados, quando abrimos mão do nosso próprio sonho. E se você analisar que Paulo, ele está preso, abrindo mão dos seus sonhos, é ele que deve receber uma palavra amiga da igreja de Filipos, ele esquece a sua situação para vibrar com a situação dos outros, dizendo: eu não me canso de lhes escrever as mesmas coisas, alegrai-vos do Senhor. Calma aí, o camarada está preso, vai morrer, e está dando uma bezetacil de ânimo no povo, uma penicilina de alegria. Isso é um paradoxo. Aí surgiu na minha mente que a carta de Paulo aos Filipenses é o maior paradoxo de todas as cartas descritas por Paulo. Na verdade, a Bíblia é recheada por paradoxo. Né? O que é paradoxo? É uma declaração aparentemente verdade, mas que contradiz com a lógica. Sim. Ou seja, é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Ah, é melhor estar na festa. Como assim? Do que estar no velório. Concorda? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como assim? O Eu preguei domingo aqui na nossa igreja. Não se chega ao céu subindo, mas descendo. Outro paradoxo, baseando a mensagem sobre a Torre de Babel, né? Os homens que tentavam subir para tocar os céus. Eu não posso ser honrado me exaltando, mas me humilhando. Paradoxo. O Novo Testamento, Jesus nos ensina que eu ganho quando eu perco. Não faz sentido, né? Nós vamos ler. Olha aí, olha que profético. Sem a gente ter combinado, né? Você vê que coisa. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la. É uma profundidade paradoxal de paradoxos que a gente fica até sem saber o que falar. Exemplo, qual foi o momento mais magnificente em que Deus, homem, em Jesus, Jesus, Deus no homem, qual foi o momento que ele mais se mostrou forte e ao mesmo tempo mais se mostrou fraco, vulnerável? Na cruz. Isso é um paradoxo. Ponto máximo do amor, é verdade. Concorda? Enquanto as pessoas choram com a morte dele, o céu aplaude. Enquanto as pessoas olham para aquilo como derrota, aquilo é a maior da vitória. Ela foi tragada ali. A morte foi tragada pela vitória. Enquanto a terra treme, os céus se escurecem, mas a vitória está sendo conquistada exatamente nesse momento. Nesse momento. Que parece um momento de fracasso, de derrota. Parece por quê? Porque é o que Paulo vai usar como substrato na sua revelação. Eu vivo morrendo. É o que Paulo vai dizer. Eu só consigo viver quando morro.
Eu só Ok. vivo a vida de Cristo quando morro para mim mesmo. Agora, quando eu vivo para mim mesmo, eu morro para Cristo. Agora, quando eu morro para o mundo, eu vivo. É um paradoxo. E nós estamos diante de um texto profundamente paradoxal, que eu Com tenho certeza. certeza que nesse ping-pong maravilhoso que nós vamos ter agora da parte do Espírito Santo, ungidos capacitados para isso, porque a gente não tem esse domínio, a gente não tem esse know-how, é dele, Verdade. né? Amém. Tem um texto nos Evangelhos, no capítulo 19 de Lucas, que Jesus está para entrar em Jerusalém, Uhum. pela rua principal. E percebam que os homens, as multidões, colocam ramos, palmeiras, no chão. Mas isso não é usado para a festa da Páscoa. Isso é para uma outra festa. Olha o paradoxo. Mas vão usar as palmeiras, os ramos das palmeiras, dizendo Hosana nas alturas. Olha o paradoxo poderoso desse texto. É muito forte, gente. Como a Bíblia é linda, né? É demais, né? Jesus, o povo celebra, o povo diz powerful, uau, sensacional, maravilhoso. E Jesus vai chorar. Jerusalém celebra, Jerusalém comemora de forma eufórica, retumbante. E é a segunda vez que a Bíblia diz que Jesus chora. E por que é que ele chora? Porque Jerusalém sorri. E por que é que Jerusalém sorri? Porque não entenderam pelo que Jesus estava chorando. Vou tentar explicar. Jerusalém se alegra, celebra, comemora. Ele vai destruir Roma. Ele vai estabelecer o trono. Numa ideia restritamente política e uma restauração restritamente humana, material, natural. E Enquanto a Jesus não proposta está de Jesus era completamente oposta a isso. totalmente. Ele chora, porque enquanto Jerusalém olha para os romanos querendo vê-los destruídos, Jesus queria salvar os judeus. No coração dos judeus tem morte. No coração de Jesus tem perdão. Isso é um paradoxo. No coração dos judeus a alegria é ver alguém caído. No coração de Jesus, o bom samaritano é o que levanta o caído. No Glória a Deus. coração de Jerusalém tem que ser trono. No coração de Jesus tinha que ser cruz. Uau. Então, é lindo. E onde, olha o poder paradoxal teológico do que Paulo entende. O poder de Deus, poder, dínamos, dunamis, autoridade, capacitação, glória sobrenatural, se aperfeiçoa na minha Fraqueza. fraqueza. Então você entende por que o Parece que rei... faria mais sentido se a ideia, o poder se aperfeiçoa nos meus méritos, nas minhas qualidades, É o que naquilo que Paulo eu está tenho de dizendo bom, nos aqui. meus predicados, nos meus valores. O poder se Isso, aperfeiçoa naquilo que eu tenho isso, de. isso. Você entendeu E agora que fraqueza todo mundo tenta esconder, né? isso... Fraqueza todo mundo, às vezes tem gente que finge que não tem. E Uhum. o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente nelas. Elas são a matéria-prima para a manifestação do poder em nós. Pega essa palavra aí, ó que profunda a tua palavra. É matéria-prima. O que Jesus vai usar para entrar em Jerusalém pela rua principal? Um burro. Olha a matéria-prima da revelação da glória de Deus na terra. Um burro. Verdade. Um jumento. Então, o que Jesus está ensinando e Paulo vai aprender? Que o poder de Deus, que é Jesus, se Perfeito. manifesta em cima de um burro. Não é um cavalo Aleluia. alazão. Não é um manga larga. Não é um puro Um sangue. manga larga marchador bonitão. Não. Que fila. Não. É um pangaré. É Temos, pois, esse tesouro em um vaso de barro para que a excelência da. Ou seja, um tesouro inestimável que é essa presença, habitando em um vaso de barro. A presença gloriosa do Cristo, do Filho de Deus, do Messias, do Salvador, do Emanuel, da palavra viva, do Verbo encarnado, em cima de um jumentinho. Isso se não for paradoxo, se isso não é paradoxo. não, e olha a Demais. profundidade. Olha a profundidade. Quem olhasse para Jesus
em cima de um cavalo branco, vai ter esse momento. Uhum. Não é agora, vai ter. Vai ter. Lá ele não abre mão dessa corte, desse glamour, dessa pompa, dessa ostentação, mais que válida. Depois da cruz, tudo é válido. Antes da cruz, não. Ok? Mas perceba que quem olhava para Jesus não dava bola para o jumento, Verdade. mas olhava para Jesus. Você está entendendo o que é que Deus quer que o mundo olhe para nós e veja? Exatamente a mesma percepção. Que Uhum. veja Jesus em nós. E não a minha pós-graduação, ainda que eu tenha. E não o meu compêndio, não a minha intelectualidade, Perfeito, não a minha perfeito. erudição, nem a minha oratória. Aí que está o problema de algumas pessoas na igreja não saber discernir entre Jesus e jumentos. Eita. Jesus é o pregador? Não. É o que a gente Jesus é o chama aqui cantor? de cajadada, essa foi de graça, 10h21. Repete essa frase para a gente anotar a marca na. Ó, as pessoas olham e dizem assim, não, Jesus é o cantor. Eita. Jesus é o pregador. Jesus, com todo respeito, é o que faz o solo do vocal, do coral, ou que vai solar com o instrumento. E se eu te falar que Jesus é o porteiro? É o que está no estacionamento? Aleluia. É a professora da salinha, na hora do culto, aguentando a chateação dos nossos filhos, que vão reclamar dela, e a gente vai contra elas, ao invés de agradecê-las que enquanto estamos adorando a Deus, elas estão lá, servindo a Deus, cuidando dos nossos filhos. Perfeito. É muito forte isso, cara. É É muito forte, né, forte. Felipe? É muito Então, forte. esse é o paradoxo que Paulo recebe do Espírito Santo para imprimir Filipenses no capítulo 3. Ó, o cara, se Roberto Carlos existisse na época de Paulo, esse Sabe lá capítulo se ele não 3, é desse tempo, né? Eu tenho uma teoria comigo que eles descongelam ele todo ano. Acho que ele nasceu nesse período, né? Esse ano, por causa da quarentena, descongelaram ele um pouquinho mais cedo. bom, Mas. como nós vivemos num mundo globalizado, né? E a Rede Globo é que mostra ele, então tá no Globo, tá no Globo. Né? Mas você percebe que no verso de número 4, ele diz assim, ó, bem eu poderia confiar também na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Esse cara sou eu, né? Aí ele vai dizer que esse cara sou eu. Circuncidado, 8º dia, a linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Esse cara sou eu. É ele. Tá aqui. Tá aqui o cara. Esse Só era que... o aluno Pode de, um falar. aluno de Gamaliel. Só que aí, olha a paulada, como você diz, olha a cajadada que ele vai dizer para nós aqui. Mas o que para mim era lucro, Reputei-o como perda por Cristo. ai, Parece que aí ele ai, passa uma borracha, ele pega uma caneta e começa a riscar as frases anteriores, dizendo: isso aí, se não for a graça, se não for a presença, se não for a misericórdia. Oh, o glória, grego, aleluia. o grego está sendo elegante em Aham. colocar que o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Tá sendo brando. Aqui é nheca, aqui é lixo, que é esterco. Uau. Ele está dizendo que os predicados qualificativos que repousam sobre ele, ele está falando que o seu geneticismo judaico, Meu a Deus, é sua muito forte. ascensão na religião judaica, o seu currículo, sua biografia, seus troféus, para ele é lixo. Porque Cristo, nele, é troféu, é glamour, é glória, é poder, e ele não abre mão do Cristo por nada. Olha o currículo que o cara tem. Eu estou falando de um cara que, com todo respeito, T.D. Jakes não chega no... Um cara Ele que, quem sabe, pelo gabarito, pela ascensão,
pelo conhecimento, pela estrutura, pela formação, podia até ter uma cadeira no Sinédrio. Seria o número 1 do Sinédrio. Porque quando a Bíblia denota que ele estava aos pés do Gamaliel, a Bíblia não está dizendo que ele ficou subalterno, ele diz que passou Gamaliel. Uau. Tanto que Jesus não vai usar outro senão ele para doutrinar o corpo de Cristo. Não é Pedro, não é Tiago, Exatamente. é ele. Paulo teve a revelação de Deus no Sinai, Moisés, Elias. Só que ele não andou com os discípulos. Os discípulos andaram com Jesus. Ele não. Jesus vai levar esse cara 3 anos para o Sinai, lá na Arábia, e vai dar uma revelação para ele mais do que Moisés, mais do que Elias. Porque o que Moisés e Elias entendeu se limita a uma lei. Ele vai entender de lei, que ele entende, e ele vai ter um conhecimento de graça que nunca ninguém mais teve. Aí ele diz aqui, Felipe... Está no 7, né? Hã? No versículo 7 do capítulo 3 de Filipenses, né? Isso. Vamos lá. Aí ele diz assim, ó, né? Sim, deveras considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que ele, de maneira explícita, está dizendo aqui, de maneira bem objetiva? Ele está dizendo o seguinte: a gente precisa saber distinguir o que é importante e o que é impressionante. O que é impressionante? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Isso é impressionante. Ou seja, isso toca aos homens. Ele vai dizer para mim e para você, o impressionante, para mim não é o mais importante. Para mim o mais importante é mais importante que o impressionante. E para mim o mais importante que o impressionante é Cristo. Isso coloca a gente dentro desse balcão balcão mercadológico gospel, onde nós temos 2 vertentes hoje. Nós estamos divididos, não é entre justo ou injusto, o que serve e o que não serve. Isso é parâmetro bíblico. No parâmetro prático do dia a dia, nós estamos distinguidos entre os que estão atrás do impressionante e os que estão atrás do mais importante. Uau. Perfeito. Então vamos lá. Aqueles que aplaudem o dom em detrimento do caráter, aqueles que buscam simplesmente o que é agradável, o que é interessante, o que chama atenção, o que está na moda, o que é famoso, o que ganhou sucesso e notoriedade aos olhos humanos. Só que Paulo, diante de tudo que viveu, diante de tudo que produziu, diante de todo o seu gabarito, de toda a sua formação, ele diz, para mim, tudo isso, palavras de Paulo, como esterco diante daquilo que eu experimento em Cristo, da vida em Cristo, da presença de Cristo. Então, o paradoxo de olhar para o gabarito, para a biografia, para o que esse cara é, para o que ele estudou, para o que ele representa entre os judeus, e agora em uma vida nova com Cristo, ele diz, para mim, nada disso substitui a presença. Nada disso substitui o meu relacionamento. Isso é tão tremendo, isso é tão glorioso, que em uma realidade onde se aplaude o dom, onde se busca o talento, em uma realidade onde o que importa é a aparência para muita gente, em uma realidade onde... eu vou mexer nisso aqui, é um pouco polêmico, mas eu até queria a tua opinião a respeito, em que a gente vê cantores do meio evangélico exaltando o secularismo e se propondo a uma carreira um pouco mais aberta, mais eclética, em uma realidade onde se celebra a produção humana, em um mundo, em uma sociedade em que a gente vem de uma influência muito forte do ateísmo humanista, onde se celebra o homem como centro, como princípio, como essência, e as suas qualidades, e o seu poder criativo, e o seu intelecto. Paulo está dizendo... Isso tudo é esterco, cara. Isso é muito forte já. O que Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas é mais ou menos o seguinte. Entre experimentar a Cristo, a carne, o pão, o vinho,
e fezes. Eu prefiro o pão e o vinho do que comer fezes. É o que Paulo está dizendo. Então, Paulo está dizendo que qualquer outra pessoa que esteja mais inclinado por impressionante do que mais importante, prefere as fezes do que o pão e o vinho. Uau. Dentro das nossas igrejas, dentro do universo evangélico, existe um preconceito muito grande e até uma briga, um revanchismo de muitos crentes com católicos, quando se mexe na questão da idolatria. Tem muito crente que bate muito nos católicos com relação à adoração a imagens, com relação à adoração de santos, com relação à própria maneira como tratam Maria, né? Mas a gente esquece que muitos cristãos fervorosos, muitos cristãos contemporâneos, muitos evangélicos, tratam pregadores, cantores e artistas do meio gospel como verdadeiras estrelas, como verdadeiros ídolos. Fã-clube, uma idolatria ao homem, ao dom, ao talento. E o apóstolo Paulo dá uma lição extraordinária nesse povo que gosta desse tipo de prática. E a gente tem que cuidar do nosso coração, né? Para não seguir. Porque o tempo todo nós somos seduzidos a essa visão. Nós somos tentados a essa visão, né? De abrir mão da presença pelo que é impressionante, pelo que é atraente, pelo que algo que é muito relevante para os dias de hoje também, pelos números, pelo desempenho. Esses dias eu escrevi alguma coisa a respeito. Deus não está nem aí para o nosso desempenho, Deus está muito mais aí para o nosso relacionamento. Aí, Felipe. O meu desempenho não impressiona Deus, os meus números não impressionam Deus, o meu gabarito não impressiona Deus, as minhas agendas. Eu acho tão interessante, eu posso postar no meu Instagram, o mês tem 30 dias. Vou pregar 40 vezes nesses 30 dias. Vou viajar 90 vezes de avião nesses 30 dias. Deus não está nem aí para os meus números. Aqueles pregadores, alguns anos, a gente via mais isso, né? O cara chegava no púlpito, você já deve ter visto muito isso. O cara chegava no púlpito e disse: "Este que vos fala é bacharel em teologia, doutor em divindades." Até agora eu estou para ver o que é doutor em divindades. O cara dizia assim: "Acabei de chegar de uma conferência na Europa, estava vindo agora da América, estava pregando aqui numa..." Que diferença que isso faz na vida das pessoas que estão lá sentadas no banco para ouvir uma revelação de Deus? Agenda de pregador não enche barriga de ovelha, né? O gabarito, quem eu sou, o que eu faço, nunca vai ser tão relevante quanto a presença de Deus que habita em mim. Nunca. Segue daí, por favor, vai lá, senão me empolgo daqui e a cajadada já fica... Eu estou aprendendo, não, é isso mesmo. Passa o azeite, passa o azeite. Eu corroboro com cada palavra tua, porque esse é o extrato do texto. É isso que Paulo está dizendo, né? Se tem alguém que tem propriedade para nos ensinar, nos exortar, nos mostrar, é ele. Esse cara é aquele camarada que diz assim: ó, se ninguém conseguir enxergar Jesus, olhem para mim que vão vê-lo. Então eu tenho que ouvi-lo. Então, que demais, né? O que eu peguei aqui? Tem uma outra coisa interessante que dá para a gente voltar aqui. A gente volta para esse ponto, mas só para rechear. Quando Paulo vai para o verso de número 12, ele diz assim, ó, ele está falando sobre isso, sobre encontrar Cristo, achar Cristo, conhecer Cristo, colocar Cristo acima das divisas, acima das nomenclaturas, acima do currículo. Ele diz assim, ó, não que já eu tenha alcançado, ou já, não, desculpa, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Perceba aqui que antes da gente voltar para essa parte do impressionante, o mais importante, Paulo está dizendo que o que vai nos levar a filtrar, distinguir, a detectar, a perceber o paradoxo, o antagonismo entre impressionante e o mais importante, está na maneira como eu faço a leitura do processo, do progresso e do sucesso. Ok? Eu nunca... Paulo mesmo está dizendo que ele não consegue ainda
dominar o mais impressionante. Ele está tentando ir para o mais importante. Ele não está dizendo, eu domino. Não, ele está dizendo que ele está tentando. Não que eu tenha conseguido. Não que eu tenha conquistado. Quando ele diz não que eu tenha, ele está dizendo, eu estou no processo. Quando ele diz que deixou essas coisas para trás, ele diz que está no progresso. E quando ele diz que a intenção dele é alcançar o alvo, ele está dizendo, eu preciso conquistar o sucesso. A pergunta que fica aqui, para a gente distinguir mais importante de impressionante, é essa. Qual o sucesso, Felipe? O dele ou o de Deus? Demais, Qual o alvo aqui que ele está buscando? Ele está buscando qual prêmio, qual troféu? Cristo é o troféu dele? Ou o troféu dele são as palmas, os aplausos? Meu saudoso avô já dizia, vocação em Cristo. Isso, meu saudoso avô já dizia o seguinte, que o obreiro, ele não pode continuar a marcha ministerial por causa dos aplausos, ou seja, por causa das palmas, e não pode parar por causa das palmadas. Ótimo. Só que para ele não se deslumbrar, ficar intoxicado, igual Eutico com as luzes do culto, tem muitas luzes no culto, tá? E muitas luzes no culto, ela intoxica, ok? Então, para a gente não ficar deslumbrado com as palmas e não se sentir o vermezinho de Jacó com as palmadas, eu tenho que olhar para o alvo. Para o alvo. Quando eu olho para o alvo me ajuda a entender o que é impressionante e o que é o mais importante. Aí a pergunta que eu faço é essa. Será que o mais importante está sendo mais importante do que o impressionante ou o impressionante está sendo mais importante que o mais importante? Eu vou reformular a pergunta, eu vou melhorar. Não vou fazer pergunta, eu vou estabelecer um conceito. Por que hoje as coisas mais importantes são aquelas que não impressionam? Ponto, falei. Saiu da aula. Perfeito. Por que as coisas mais importantes não impressionam? Por que caráter não impressiona? Por que ser educado não impressiona? Por que ser honesto não impressiona? Por que cumprir o horário não impressiona? Às vezes exatamente o oposto é o que impressiona. Aí você percebe no cenário gospel cometas que impressionam. E pessoas igual o jumentinho de Lucas 19 que vê no mesmo compasso, na mesma marcha, e as pessoas não aplaudem. Já percebeu que as pessoas aplaudem o foguete ministerial? Mas não aplaude quem vê na constância. Jesus não olha para Jesus não se impressiona com o impressionante. Jesus, ele aplaude a consistência. É por isso que Paulo vai dizer que... A constância, né? O caminhar fiel, o dia a dia, o progresso paulatino, né? A ideia de caminhar com Cristo. A ideia não é uma corrida apostada. A ideia não é quem chega primeiro. Esses dias eu postei no meu feed. Eu estou amando essas frases, porque sempre nos devocionais, quando eu estou escrevendo alguma coisa, ou quando eu estou preparando, sempre tem algumas frases assim que vêm ao coração e eu estou escrevendo e eu posto. Essas semanas atrás eu postei. No reino de Deus não ganha o melhor, ganha o menor. No reino de Deus não é quem chega primeiro. Não é essa ideia de quem aparece mais, não é essa ideia de quem tem mais número, não é essa ideia de quem... É aquela ideia do domingo à noite na rede social de pregador famoso. Você nunca vai ver o cara postar uma foto num quintal de uma igrejinha pequenininha, numa garagem. Você nunca vai... Geralmente a gente vê, são imagens de grandes eventos, de grandes festas e números expressivos. Hoje foram 30 batizados com o Espírito Santo. Hoje foram 50 almas para Jesus. A gente se impressiona com isso, a gente aplaude isso. E glória a Deus quando são números que traduzem um sentimento de adoração a Deus, de gratidão, que alegram o nosso coração, mas que glorificam a Deus. Mas Deus não se impressiona com os meus números, com quantos seguidores eu tenho, com quanto que eu tenho de agenda, com o que eu sou, com o que eu faço, com o que eu penso que sou. Deus não se impressiona com isso.
O Será que é que eu... sucesso e o que é fracasso? Qual é esse alvo perseguido por nós? Qual é o nosso objetivo de vida? Só resgatando aqui um paradoxo que eu esqueci de falar lá no início da nossa conversa, mas que para mim é um dos que mais mexeram comigo quando eu comecei a estudar. João Batista, o último dos profetas, o cara que o próprio Cristo deu testemunho a respeito dele, o cara que batizou Jesus no Jordão. Como que esse cara, que teve uma vida, um caráter, uma honra, uma conduta fiel até o fim, como que ele terminou, pastor Jean? Com a cabeça cortada dentro de um cárcere e entregue para uma adúltera em cima de um prato. Qualquer leigo vai ler essa história e vai dizer que baita fracasso. O que adiantou esse cara ser fiel, ser crente, profetizar, fazer a vontade de Deus a vida inteira, viver nos desertos? Agora faz um link Qual profético. É o Faz que um é link sucesso? profético. Olha o link profético. Quem está escrevendo isso também teve a cabeça decapitada por causa de um rei. É verdade, é verdade, é verdade. Né? Perfeita conexão. Logo, a gente entende o seguinte, que enquanto nós estamos sendo consistentes, nós não ganharemos elogio. Então, pega isso. Isso é uma cajadada e merece um áudio de mim mesmo, porque veio aqui agora na minha mente, não é nosso, é de Deus. Quando ninguém te aplaudir por causa da tua consistência, saiba que Deus está te aplaudindo por causa da tua consistência. A maior prova que você não precisa ser aplaudido é a tua consistência. Agora, quando você é obrigado de vez em quando a colocar uma melancia no pescoço para chamar a atenção de ninguém para receber aplauso, esse é o problema. Concorda? O que Paulo está dizendo aqui é, gente, eu estou me libertando disso. Eu não quero impressionar, chega. Eu já vivi essa vida, eu não quero mais essa vida. Eu estou longe disso. Cansei de viver pelas aparências. Chega. Chega da expectativa dos outros. Tem que provar alguma coisa. Será que eu tenho coragem de chegar num pós-culto na minha rede social e colocar assim, hoje não fluiu? Será que eu não preguei nada hoje? Hoje, olha, eu tenho que orar mais, hein? Na próxima vez que eu for pregar, tem que estudar mais, ler mais, orar mais. Porque eu nunca vi, cara. Não, eu tô falando até por mim, né? Porque mediante o filtro... Pastor, desculpa te interromper. Deixa eu perguntar para o pessoal que está em casa. Vocês querem que eu deixe aqui os comentários ou querem que eu remova os comentários para poder ver melhor o pastor Jean? Escrevam aqui, por favor, aí. Se quiserem que eu remova os comentários, aí a gente... Mas é bacana também, porque eu gosto, às vezes, de ler aqui o que o pessoal está colocando, o aleluia, glória a Deus. Eu acho que é bacana, mas legal, vocês sabem, né? Se quiserem que eu tire, eu tiro. Eu estava assistindo esses dias um filme da década de 80. Eu gosto de filmes da década de 80, sabe por quê? E esse era de um colégio e eles quebraram a regra normal da formatura. Todo final das aulas era o príncipe e a princesa que participavam, recebiam. Desta feita, nesse filme, essa é a âncora do filme, é a mãe de um aluno que vai ser homenageada. E interessante que a mãe do aluno que foi homenageada é aquela que abria a porta da casa dela para festa, para bagunça, não cobrava nada do filho, o filho reprovou, e a outra vizinha que estava em cima, que pegava, disciplinava, que foi mãe, não recebeu esse título, né? esse troféu, essa coroa. E está mais ou menos o seguinte hoje. As pessoas estão aplaudindo bezerro de ouro. É verdade. As pessoas estão aplaudindo aqueles que falam que o povo quer ouvir. Mas Paulo vem numa contramão dizendo assim, não. O que eu quero é Cristo, e o que eu quero é Cristo, e se você gostar, amém, não gostar, é importante que eu estou feliz porque eu quero Cristo. É isso aí. É a ideia. Esses tempos atrás eu conversava com um cantor, um cara muito legal. E aí ele estava falando comigo exatamente sobre essa dificuldade entre gravar, produzir, lançar uma música que mexesse com ele, falasse com ele, que fosse algo de Deus ministrando na vida dele e produzir algo que vende. Algo que as pessoas querem ouvir, algo que as rádios querem tocar. E aí se via nessa dualidade.
Hã? É o famoso o que está dando certo, né? Exatamente. O que O que está está dando virando certo? agora? O que Isso, vão tocar? O que vai fazer sucesso? isso. Sobre o que eu canto? E aí, quando a gente deixa de perguntar para Deus o que eu prego, o que eu canto, o que eu Uhum, falo, e quando a gente começa a perguntar para a mídia, para as pessoas, para o uhum. mercado, o que eu canto, o que eu prego, eu posso fazer sucesso. A minha ascensão pode ser rápida, mas a minha queda pode ser tão rápida quanto a minha ascensão. É Eita, isso aí. outra cajadada de graça aqui. Essa é forte. Eu vou até voltar o comentário aqui um pouquinho, porque eu quero ver se o pessoal vai Vai, vê chorar, aí. vai dar glória a Vê Deus com aí. essa cajadada aqui. Ai, Jesus. Segue daí, mano. Felipe, para terminar, eu vejo aqui Paulo, no verso de número 10, Paulo diz assim, ó, todo o meu desejo é conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Essa tarde, quando eu estava lendo, eu achei a minha primeira interpretação, a minha exegese imediata, era de que Paulo estava tentando dizer para mim o seguinte: o meu desejo é morrer como Jesus. Porque parece, em primeiro momento, que é isso que ele diz, ó. O meu desejo é conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Não parece que ele está dizendo, eu quero morrer igual a Jesus? Aham. Mas se você analisar bem o texto, Paulo não está dizendo que quer morrer como Jesus, ele quer viver como Jesus morreu. Uau. Ele quer viver todos os dias como Jesus morreu. Como Jesus morreu, aniquilando a si mesmo, renunciando a si mesmo, despojando dos atributos que tinha, podendo não precisar aceitar aquilo, abrir mão do que estava guardado, preferiu morrer. Paulo está dizendo assim, ó, todo dia eu quero isso para a minha vida. Eu quero hoje abrir mão, hoje eu quero renunciar, hoje eu quero deixar de lado o meu apetite, hoje, diante da provocação, eu quero reagir como Jesus, da Uau. humilhação, eu quero agir como Jesus, do insulto, eu quero agir como Jesus, do desprezo, eu quero agir como Jesus. É isso que ele está dizendo. Ou seja, para mim participar da ressurreição de Cristo, eu tenho que viver a morte de Jesus todos os dias. É o que Paulo está dizendo. Uau. Incrível, incrível, incrível. É muito Um forte. próprio Cristo que no momento da morte olha para os seus exatores e diz, Pai, perdoa-os, porque não E sabem se, o que fazem. e se eu e você vivemos assim, vivemos a morte de Cristo dia a dia, aqueles que se impressionam com o impressionante e não se impressionam com o mais importante, sabe como é que eles vão olhar para nós? Como olharam para Jesus. Que fracasso. Não sai do lugar. Não decola, não tem visibilidade. Ela tá vendo. Paulo está dizendo: eu não estou nem aí para isso. Eu ganhei Cristo. O que eu quero é Aleluia. Cristo. O que vocês acham que é importante para mim é esterco. O que vocês estão comendo para mim é não. Eu quero é Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição. Uau. Glória a Ele Deus. está dizendo: eu nunca perco vivendo a morte de Cristo, eu só ganho. Esse aqui está a profundidade do paradoxo de estar ótimo. Viver a morte de Cristo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de janeiro a dezembro, está ótimo demais. Eu não quero outra vida. Por isso que ele não sabe se viver é bom ou se morrer. Ele não sabe o que é, porque Aham. todo dia ele está vivendo a morte de Cristo. Então, morrer fisicamente, ele já está morrendo. Incrível, incrível. Né? Então, eu achei interessante essa epístola que foi linkada com aquele vídeo do Senhor dizendo que a gente se realiza nos sonhos dos outros, mas não temos coragem de realizar nossos próprios sonhos. Isso é um paradoxo. A Bíblia está Exatamente. recheada dessas verdades paradoxais, né? Dessas verdades aparentemente
mas que contradiz a lógica, que vai na contramão, sempre trazendo uma verdade. E aqui o apóstolo Paulo veste a carapuça e diz: viver Cristo é um paradoxo. Demais, mano. Demais, demais. Né? O próprio Paulo, que no capítulo seguinte vai usar esse recurso mais uma vez, né? E de dentro de uma cadeia, preso, passando por necessidades, vai dizer: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Escrevendo para quem está em liberdade, para uma igreja que acabou de enviar uma oferta missionária para ajudá-lo, e ele de dentro da cadeia profetizando bênção para quem está fora em liberdade. Isso é impressionante como esse cara ele tem uma vida tão intensa, tão louca, tão porque essa pressão que ele vive, né? Porque quando ele tem esse encontro poderoso com Jesus, ele vai viver em 3 dias cego e em jejum, né? O que muito crente não vive em 30 anos. Em 3 dias, logo depois de ficar cego, tendo um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele fica em jejum, não consegue enxergar, e lá ele vai viver intensamente um encontro verdadeiro com Deus. Deus vai entregar revelações, Deus vai mostrar coisas para ele, Deus vai falar com ele até que Ananias vai chegar, e depois ele vai ter que provar tantas vezes que ele é de fato um crente em Jesus, que ele não é mais o perseguidor, que ele não é mais o cara que manieta crentes, que fecha igrejas, que impede ou que tenta impedir a obra de Deus de prosseguir, e agora ele é um prisioneiro com Cristo, agora ele é um servo de Deus. Ele vive tanto, eu imagino, esses embates com os judeus, com os cristãos judeus, com os judaizantes, com os apóstolos. Ele é um cara de muitos conflitos. Só que eu percebo que todos esses conflitos morrem no relacionamento que ele vive com Deus. Todos esses embates, eles têm fim quando ele se encontra com Cristo, quando ele tem essa intimidade, esse relacionamento tão pessoal com Jesus. E aí ele chega ao ponto de dizer: gente, eu nego tudo isso. Eu deixo tudo isso para trás. Toda a minha história, todo o meu currículo, tudo que eu produzi, tudo que eu fiz. Não, eu quero viver todos os dias como se estivesse morrendo todos os dias. Que demais, né? E olha a cereja. E olha a cereja, Felipe, é lindo. Por quê? Nós estamos falando do final da história dele. Exato. É um paradoxo. Só que você foi e puxou o início da história dele. E onde está o paradoxo? Ele, que mais perseguiu os cristãos, é o que mais vai contribuir para o cristianismo. Isso é um paradoxo. Segundo paradoxo, quando ele fica cego com a luz. Isso é um paradoxo. É o que fica cego com a luz. Viu demais, ficou cego. É um paradoxo. O terceiro paradoxo. As duas pessoas que serão usadas por Deus para ser plataforma de restauração na vida dele têm 2 nomes altamente pejorativos no contexto histórico da vida cristã. Um é Judas. Vai até a casa de Judas na rua direita. Isso é um paradoxo. O que serviu o diabo, esse vai servir a Jesus. Jesus, para mostrar que nem todo Judas é igual a um Judas, usou outro Judas para aliviar o nome Judas, senão ninguém podia ter o nome de Judas. Né? Então, nem todo Judas é traidor. Tem Judas que vai receber Paulo em casa. Tem o Judas que quer a morte de Jesus. Tem outro que vai servir Jesus para trazer vida para o cristianismo. Então, olha o paradoxo. Judas abre a porta da casa para quem queria matá-lo. Paradoxo. E o outro nome estigmatizado no contexto primitivo da igreja, Ananias. Um mentiu, esse veio com a verdade. Então, a história dele começa com paradoxo e termina com paradoxo. Outra que eu estava lendo esses dias, e quando eu me dei conta disso, tem umas coisas que saltam aos olhos da gente de vez em quando, né? Quando ele tem esse encontro, essa glória que o cerca e ele cai. Paulo não caiu por causa do pecado. Saulo caiu por causa da glória.
Hoje em dia, o que mais a gente vê são quedas. Mas o que motiva as quedas? É interessante que cair aos pés de Jesus em um encontro íntimo e poderoso, transformador com Cristo, ou cair no pecado, abrindo mão da santidade e se entregando às paixões dessa vida. Outro paradoxo, né? Nessa história incrível. E surge mais um outro linkando com o jumento. Jesus em cima do jumento não caiu. Paulo em cima do cavalo caiu. Não é à toa que a gente usa a expressão caiu do cavalo. A gente tem que Caiu saber do cavalo. hoje se o povo está querendo estar onde Jesus estava ou está querendo montar onde Saulo de Tarso montava. Eita. Deixa o cavalo para o Rei da Glória no Apocalipse. Vamos a gente em cima do jumentinho que vai dar certo. É melhor, aí não tem erro. Cara, é tão demais isso. Quando a gente fala do jumentinho, para encerrar aqui, só resgatar essa que foi maravilhosa. Um dos pontos fortes aqui dessa live foi essa do jumentinho. Mas quando Salomão, em um momento histórico em que ele casa-se com Sulamita, né, uma sunamita, ele vive um momento de, para as pessoas de Israel, me parece um abandono, né? Ele vai viver as núpcias e vai se resguardar no seu palácio, vai viver esse período com a sua esposa. E aí a história conta que muitas pessoas de Israel diziam: agora ele só pensa na mulher e não pensa mais no povo, no reino, né? E aí ele vai escrever o que está em Cantares, né? Ele manda construir um palanquim de madeira, né, que é chamado de liteira. Liteira é como se fosse para o pessoal de casa entender uma espécie de carruagem sem rodas, que era carregada nos ombros de alguém, uma espécie de trono móvel, né, para apresentar o rei diante das pessoas, que eram carregados nos ombros dos súditos, dos oficiais. E aí ele manda fazer uma liteira impressionante, uma liteira com assoalho de ouro, de madeira, uma madeira nobre, revestida as colunas da liteira de prata, a parte de cima com tecido azul, o assento de cor púrpura. Então é uma liteira ostentação. Era um Rolls Royce de hoje em dia, era um carro da realeza, era uma Ferrari, uma Lamborghini, era um negócio de outro mundo, cara. Era uma baita liteira, chamativa, cara, um negócio top. E aí o rei entra dentro dela e sai desfilando pelas ruas de Jerusalém. E aí alguém diz: quem é esta que vem do deserto? Aí respondem: a liteira do rei Salomão. Mas é interessante que nunca mais vai se falar da liteira. Quando o rei sai de dentro dela, quando o rei entra no palácio e volta para o trono, a liteira vai virar uma peça de museu, uma peça decorativa, qualquer outra coisa. Mas a graça dela não está nela. Está em quem está dentro dela. É isso aí. A glória daquele jumentinho não estava nele, não estava no sobrenome dele, não estava na maneira como ele troteava. A graça nele estava em quem estava em cima dele. Tanto isso é tão lindo e infelizmente triste, mas quando a gente olha para grandes templos do leste europeu ou até da América do Norte, que foram palcos de grande avamento, hoje a gente só percebe a estrutura, a logística, a envergadura, a engenharia, a arquitetura. Eles estão lá, mas a presença não. É verdade. Que a gente possa aprender, Felipe, igual José, quando foi honrado por Faraó, diz o texto, e ele entrou na segunda carruagem real. Por que não na primeira? Porque a primeira é do rei. Acabou. Nossa, a gente tem que saber o nosso lugar, saber se colocar, né? Que Deus tenha misericórdia da gente em não nos usar, como você muito bem falou, e deixar a gente de lado na prateleira. Não, que a gente continue sendo o carro que Ezequiel viu, que conduz a glória dele por toda a terra. Perfeito. Eu nem vou falar mais nada, mano. Tá maravilhoso. Me edificou demais. Eu espero que tenha sido bênção para o pessoal de casa, assim como eu acredito que foi para a gente, porque eu amei essa conversa com você.
Eu legal. quero muito que tenha mais uma, que você participe de mais uma. E vamos fazer Vamos, vai ser um prazerzão. Aí você escolhe o texto, eu vou junto contigo agora, tá? Vai ser um Foi prazer. demais, demais, demais. Vamos montar com Eu vou vida. só na tua Não, sugestão meu aí, eu vou brother. só. Tem milkshake nesse bule aí, irmão. Meu amigo, tem muita gente em casa que eu acredito que precisa de uma oração. Você pode Amém. orar pelo pessoal de casa? Agora, agora. Amém. Vamos orar Meu, juntos. meu Pai, em nome de Jesus, oramos por todas as pessoas que neste momento estão conectadas, participando dessa live. Sim, Deus. E a gente crê literalmente que foi vida para a vida deles. Amém. Só existe vida quando o Senhor é a nossa vida. É Quando nós verdade. nos apropriamos da tua vida, existe vida. E o Senhor não apenas nos trouxe vida, mas vida com abundância. Eu quero liberar esta palavra sobre a vida dos teus filhos. Abundância. Aconteceu isso na casa da viúva de Sarepta. Aconteceu na casa da viúva que fez um quarto para Eliseu. Depois do milagre, em processo de crise, houve abundância. Que neste momento de crise global, haja não somente a tua vida na vida deles, mas a tua vida na vida deles, a consequência da vida abundante. Em todos os sentidos, de cura, de restauração, de provisão, de promoção, em todas as áreas. Assim seja. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Pastor Jean Porto, obrigado por nos abençoar com a sua presença. Essa live aqui, depois ela se transforma num podcast que eu vou compartilhar. E aí a gente vai poder ser edificado outras vezes também, tá bom? Amém, que Deus abençoe vocês de casa. Obrigado pelo carinho, todos que estiveram com a gente. Todo o povo de Deus, todos os irmãos, amigos. A gente ama vocês. Obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais uma live dessas, Papo de Bíblia. Essa semana toda nós vamos ter uma semana toda dedicada ao ensino da Palavra de Deus, compartilhando textos, compartilhando lições preciosas da Bíblia Sagrada. Amanhã eu vou estar com o pastor Mateus, escritor da enciclopédia de personagens bíblicos de A a Z. Um cara também muito abençoado, que tem muita coisa de Deus para compartilhar. E na semana a gente vai recebendo convidados aqui e vai ser muito bom ter vocês aí de casa junto conosco mais uma vez. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Tchau, tchau. Abração, com Deus. Queridos, eu sigo aqui numa próxima live. Daqui a pouquinho eu vou abrir outra live com alguns amigos lá dos Estados Unidos, aqui no meu Instagram. Daqui a pouquinho eu vou abrir outra live aqui. Então vocês que estão aqui comigo, voltem daqui a alguns minutinhos. Eu vou abrir uma live de louvor, de adoração e de testemunhos daqui a pouco aqui no meu Instagram. Falou, gente!